Ligando um pouco essa questão de planejamento da empresa, é muito importante a gente ter um equilíbrio na nossa vida profissional. Todo mundo tem família, você tem que ter um tempo para os negócios, para a sua família. E nós desenvolvemos um planejamento estratégico da vida, onde a gente procura um equilíbrio entre os negócios e a vida. Aqui era uma dinâmica com os funcionários da Lug Commerce, onde a gente fez uma dinâmica com post-it e eles estavam colando ali algumas ideias. Esse planejamento da vida, o que a gente fala, né? Então, no começo do ano, a gente escreve lá, o que você deseja para este ano? Eu desejo que o meu negócio cresça, eu desejo comprar uma moto, um carro, eu quero viajar, eu quero dar certo, eu quero ampliar os negócios. Então, você sai colocando objetivos gerais. Também, saúde, porque sem saúde a gente não consegue alcançar os resultados. Lazer, objetivos econômicos, objetivos de contribuição, sentir-se melhor, crença, educação e também viagens. Como sugestão, realize esse plano em janeiro e depois, no meio do ano, atualize. Por exemplo, agora, julho, agosto, é o momento de atualizar para pensar o que nós vamos fazer no segundo semestre. Objetivos gerais, você escreve tudo que você deseja, né? Então, quais ideias você tem para esse ano, como você se vê em 5 anos, onde você quer estar, o que você quer fazer, se você quer assistir algum show, corrida, eu gosto de correr na rua, casar, namorar, o que você deseja. Objetivos gerais, aceita tudo, viajar, ter saúde física para ser autônomo acima de 70 anos, por exemplo, pode ser um desejo, só que nós que não temos 70 anos, temos que nos preocupar com a saúde agora. Porque quando chegar com 70, meus pais já têm 70, então uma hora chega. Então nós precisamos nos preocupar agora. Metas. Existem 3 tipos de metas: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu costumo trabalhar muito com a equipe a respeito deste ponto. Quando nós vamos nos eventos, no outro dia tem que aplicar uma ideia, pelo menos. Seria o curto prazo. Outra ideia, às vezes, para uma semana, para um mês. E longo prazo. Então, é bem importante a gente ter isso em mente. O que é possível mudar hoje ou começar amanhã nos nossos negócios. Nós que estamos participando hoje aqui, não estamos na empresa. Mas amanhã nós vamos estar na empresa. O que é possível mudar amanhã? Um detalhe somente já vai fazer diferença. Então, essa questão é importante. Saúde. Qual o peso que você deseja? Se quer ganhar peso, quer perder peso? Sono, qualidade do sono, saúde, exames médicos, dentista, alimentação, álcool, refrigerante, açúcar, né? Eu consegui cortar o açúcar do café, então doce ainda como doce, mas o açúcar do café eu consegui cortar. Seja otimista. Esse é um ponto que parece só uma frase, né? Mas o ser otimista dentro dos desafios que nós temos todos os dias é bem importante para equilibrar os nossos negócios. Porque senão, pessoa pessimista acaba sofrendo um pouco mais em relação a estresse. Qual é o propósito da sua vida? Né? Você quer viajar de moto? Eu gosto de moto. E aqui nós fomos de moto para o Atacama, junto com outros amigos, e fomos viajar lá. Então tudo isso só foi possível graças ao plano, né, estratégico aí da vida. Porque senão não dá. Você pegar amanhã e vou para o Atacama. Lazer. É muito importante esse ponto, você ter um equilíbrio. O final de semana está aí, depois de amanhã. Então, o que você vai fazer de lazer? Não precisa gastar muito, você pode ir num parque gratuito da nossa cidade vizinha, lá em Americana, tem um parque ecológico, um zoológico. Então, dá para você ter um lazer com a sua família, com seus filhos, para ter essa ligação. Porque senão a gente fica só estressado pelos negócios e esquece essa questão de lazer. Uma dica, mude hoje. Um dos pontos aí em relação a lazer. Música. Eu, depois do mais velho, comecei a aprender a tocar guitarra, né? Alguém toca algum instrumento aqui? Não? Toca? Não? Ah, tem um que toca lá. Então, toca. Aí, é muito difícil você aprender depois do mais velho. Então, 45 anos e vai. Então, ainda estou fazendo barulho com a guitarra. Mas, pensando a longo prazo, esse é o ponto. Não é para amanhã já tocar em algum
evento. Então, música, o relaxamento ajuda muito a reduzir os estresses. Então, eu coloquei música, mas pode ser um hobby que você tenha. Livro, leitura, minha sócia, ela lê demais, mas muito, muito, muito. Então, é muito interessante. Então, as pessoas têm que se encontrar qual tipo de leitura que você gosta. Se você não gosta de livro, não tem problema, encontre outro, né, ponto aí para a sua saúde mental e emocional. Livro aqui, né? Qual foi o último livro que você leu? Qual você está lendo? Pode ser uma página por dia, mas qual você está lendo? Pode ser de negócios. Temos aqui o China Link, que tem livros ali para vender sobre importação. Pode ser livros de romance, pode ser livros espiritual, ou seja, encontre, né, que a leitura sempre ligando um pouco essa questão de planejamento da empresa. É muito importante a gente ter um equilíbrio na nossa vida profissional. Todo mundo tem família, você tem que ter um tempo para os negócios, para a sua família. E nós desenvolvemos um planejamento estratégico da vida, onde a gente procura um equilíbrio entre os negócios e a vida. Aqui era uma dinâmica com os funcionários da Lug Commerce, onde a gente fez uma dinâmica com post-it e eles estavam colando ali algumas ideias. Esse planejamento da vida, o que a gente fala, né? Então, no começo do ano, a gente escreve lá, o que você deseja para este ano? Eu desejo que o meu negócio cresça, eu desejo comprar uma moto, um carro, eu quero viajar, eu quero dar certo, eu quero ampliar os negócios. Então, você sai colocando objetivos gerais. Também saúde, porque sem saúde a gente não consegue alcançar os resultados. Lazer, objetivos econômicos, objetivos de contribuição, sentir-se melhor, crença, educação e também viagens. Como sugestão, realize esse plano em janeiro e depois, no meio do ano, atualize. Por exemplo, agora, julho, agosto, é o momento de atualizar para pensar o que nós vamos fazer no segundo semestre. Objetivos gerais, você escreve tudo que você deseja, né? Então, quais ideias você tem para esse ano, como você se vê em 5 anos, onde você quer estar, o que você quer fazer, se você quer assistir algum show, corrida, eu gosto de correr na rua, casar, namorar, o que você deseja, objetivos gerais, aceita tudo, viajar, ter saúde física para ser autônomo acima de 70 anos, por exemplo, pode ser um desejo, só que nós que não temos 70 anos, temos que nos preocupar com a saúde agora. Porque quando chegar com 70, meus pais já têm 70, então uma hora chega. Então nós precisamos nos preocupar agora. Metas. Existem 3 tipos de metas: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu costumo trabalhar muito com a equipe a respeito deste ponto. Objetivos de contribuição. Então tudo que eu estou falando está nesse plano estratégico da vida. Inclusive eu tenho um material que vou deixar impresso aí para vocês. E dentro do objetivo de contribuição, entra aquela retribuição espiritual ou de caridade que você venha a fazer. Aqui, no final do ano, nós apoiamos uma creche e nós fomos lá levar uns brindes para as crianças e o Papai Noel, e foi uma alegria com as crianças. Nós tivemos, inclusive, uma colaboradora nossa chorando lá de emoção. Então, é um momento, realmente, que a gente fechou a empresa e vamos todo mundo lá. Não é obrigado, mas vamos lá levar uns presente para as crianças carentes e não estou mostrando isso assim para querer exagerar ou engrandecer. É exemplos que a gente tem que fazer. Não, isso não estava nas redes sociais, colocamos aqui por conta aqui de contribuição que já está na nossa cultura da empresa. Caridade, voluntariado. Você pode ajudar no meio ambiente, você pode ajudar na igreja, participando de alguma atividade da igreja, fazendo a doação de dízimo, leitura na missa, ou ajuda na acolhida na igreja lá. Pode ser igreja católica, evangélica, não importa. Todas elas, nós temos na nossa equipe um colaborador que é evangélico e tem lá todo um trabalho social na igreja dele. Pode ser que encontre uma causa maior ainda desses exemplos, ótimo. Mas tome a iniciativa, faça alguma caridade. O importante é manter uma regularidade, né, para não ficar naquela questão assim, um dia eu vou ajudar. Tente manter mensal, semanal,
né? Porque senão a gente às vezes fala assim, um dia eu vou marcar, um dia eu vou doar uma caixa de leite. Mentoria gratuita, por exemplo. Aqui eu estava em 2015 divulgando aquela startup que eu falei, que a gente começou na incubadora, a MyBeGuide, em um evento aqui em São Paulo, e era uma mentoria gratuita, né? E atualmente nós começamos, para impactar a vida de alguém, começamos um canal no YouTube, depois eu vou divulgar para vocês no material, né, que é o Nivaldo J. Silva, onde a gente fala disso, que a gente espera impactar as pessoas de uma maneira gratuita, em retribuição ao que a gente vem conseguindo. Sentir-se melhor é uma pergunta que, o que você faz para se sentir melhor, né? Então seja otimista, evite energia negativa, você pode. Então, por quê? Aquela energia muito negativa, você fala, não, qual o seu sonho? Faça a sua vida melhor, foque no seu objetivo, saia da zona de conforto. Só o fato de nós estarmos hoje aqui, nós já saímos da zona de conforto, que seria mais fácil a gente ficar lá no nosso dia a dia. Escreva o que você faz e o que você quer se sentir melhor. Quando você escreve, existe uma energia de que o seu cérebro já assumiu que você escreveu, não é só uma ideia, realmente você vai trabalhar para isso. Eu gosto desse ponto para me sentir melhor, fazer uma mentoria gratuita, ou com amigos, ou com outros empresários, ou com pessoas que estão com uma ideia, porque quando nós iniciamos uma empresa, você começa a impactar diretamente ou indiretamente as pessoas que estão em volta de você. E algumas pessoas podem se espelhar em você. Falar, olha, eu vejo a sua loja, está vendendo, como é que eu faço para vender também? Entra aqui. Você não vai dar o contato do seu fornecedor, você não vai dar o custo do seu produto, mas você pode ajudar aquela pessoa. Olha, faça isso, faça aquilo, vá nos eventos. Então são dicas valiosas que nós tivemos, vocês também devem ter tido, porque estão aqui, mas às vezes a pessoa está meio perdida. Então ajuda muito. Ser uma pessoa que inspira outras pessoas. Quem sabe fazer jejum de reclamações. Sabe aquelas lamentações que a gente às vezes entra que nem o pessoal fala, uma vibe, que toda hora a gente está reclamando, né? Então recentemente uma colaboradora nossa deu essa dica, dessa frase aqui, lá na nossa dinâmica, falou, olha, quem sabe vamos fazer um jejum de reclamações? Não tem reclamação, eu tenho um problema, vamos atrás da solução. E aí tem um livro que fala, do Dale Carnegie, 4 bons hábitos profissionais que vão te ajudar. Tire da mesa todos os papéis. Então, sabe aquele monte de papel? Qualquer coisa, vai no sábado lá, faz uma hora extra você na sua mesa, limpa. Deixa ela toda limpa. Para quê? Para você ter uma paz ali de trabalhar. Liste todas as tarefas importantes no calendário. Existe um aplicativo que chama To Do, né? Da Microsoft. Tem o Trello. Utilize esses aplicativos. Porque senão fica na cabeça, a gente fica estressado, que tem muitas coisas para fazer. Faça as coisas segundo uma ordem de importância. O que é mais importante? O que eu preciso fazer? Não é tudo que eu tenho que fazer hoje. Quando surgir um problema, resolva-o na hora. Para quê? Não fique com um problema, te lamentando a semana inteira, o mês inteiro. Se possível, vá, solucione esse problema, porque certamente aparecerão outros problemas. Nós que temos negócios, a gente sabe que para administrar uma empresa, você tem que cuidar de todas as áreas. É área fiscal, é área trabalhista, é escritório contábil, é bombeiro, é muitos pontos. Aprenda a organizar, a delegar e a supervisionar. Toda vez que transferirmos uma atividade para alguém, nós precisamos acompanhar. Se você tem uma equipe na sua empresa, um colaborador ou 2, e você passou um trabalho, tem que ficar pronto hoje, acompanhe. Tá tudo certo? Vai dar tempo? É hoje, precisamos entregar isso hoje. Por quê? Porque às vezes a pessoa não entendeu e aí chega no final do dia, não ficou pronto. E aí, né, o cliente vai ficar muito, muito bravo. Crença. Essa parte da crença, aqui é em Roma, é o que energiza seu plano e a direção dos seus objetivos. Aqui eu estou colocando uma igreja, mas vocês podem ter crença de outras. O que faz persistir na direção correta. Então, qual é a sua crença? Um ponto importante em crença, confiança em você. Você tem que ter uma confiança para vender o seu produto, o seu negócio.
Porque se você não tem essa confiança, você precisa melhorar, precisa treinar, né? Nas suas ideias, nos seus objetivos, nas suas habilidades. Às vezes a gente não tem uma habilidade em algo, dá para treinar. É o caso lá de tocar guitarra. Eu podia trazer a guitarra aqui, tocar aqui, não tenho tanta habilidade ainda, mas dá para treinar. Então, a crença é importante para a gente identificar onde nós estamos. Crença no tempo. Nem tudo vai acontecer a curto prazo. Então nós estávamos gravando stories aqui, eu com a minha equipe, né, de 10 anos atrás, e quem imaginava que a gente ia estar aqui conversando, falando o case da empresa. Então, nem tudo é a curto prazo. Às vezes a gente vê palestra ó, de 0 a 1 milhão em 3 meses, você fala, olha, é bem difícil. Em 3 meses, com lucro, né? O Alfredo Soares ontem ele postou lá, não importa faturamento, o que importa é lucro, porque é verdade. Senão você só vai atrás do faturamento e se perde. Recentemente eu ouvi em uma palestra que nós precisamos ter crença naquilo que não vemos. E nós continuamos a nos esforçar. Crença é muito interessante, que eu dou o exemplo, seja na academia, que você não vai obter o resultado imediato, seja na guitarra, que também, na primeira aula de guitarra, os dedos não saíam. Eu fui aprender depois de mais velho, 45 anos é difícil. Mas você vai, persiste. Mas a família tem que aguentar o barulho da guitarra, né? Mas vai persistindo. Por quê? É o caso do e-commerce, é o caso da nossa vida. Você pega e planeja a longo prazo. Você vai plantar uma semente agora para colher. O relacionamento para colher. Então, essa questão de crença é bem interessante. Quais são os valores que eu creio na vida do dia a dia? Quais são os valores que eu creio nos negócios? Essa questão de valores é muito importante. Comemore pequenas vitórias, porque às vezes a gente esquece e fica lá, vou guardar uma champanhe para o dia que eu faturar 5 milhões. Aí nunca fatura e a champanhe estraga. Então você tem que colocar umas metas, às vezes, né, menores, com o objetivo de curto, médio e longo prazo. A curto prazo você coloca uma menor para já alcançar. E é possível você comemorar com baixo custo. Não precisa ser champanhe importada. Sai para comemorar. Uma vez nós fomos com a nossa equipe chupar sorvete. E nós tínhamos um vendedor que chupou tanto sorvete lá, ele comia o sorvete. E era muito barato, porque tínhamos batido a meta. Então, cada empresa tem que pensar, cada pessoa pensar em vitórias que seja possível. Frequente lugares com pessoas que tenham as mesmas crenças, né? O que é as mesmas crenças? Porque será que a gente está no local correto? Nós estamos aqui num ambiente que sim, todo mundo está pensando em crescer, em ser um seller maior aí, né? E aqui é uma regra 60-30-10. Essa regra é muito importante e pode mudar a nossa vida, a minha também. 60% do tempo com pessoas que nos puxam para cima, que a gente fique desconfortável. Se no caso da guitarra, um guitarrista muito bom, eu falo, nossa, mas eu não consigo tocar. Mas eu vou me desafiar para ficar um pouco mais perto dele, todos os dias. 30% com pessoas no mesmo nível, amigos que são empresários. Ontem eu estava com um amigo aqui, o Gabriel Montalvão, né? E amigo de longa data, também seller aqui. Então, tá aqui, ele já está até um pouco para cá, por 60%, viu? Ele está crescendo muito, mas 30% amigos ali. E 10% com pessoas que estão abaixo, pessoas que não têm o conhecimento, não começou nenhuma loja, não sabe o que fazer. E nesse momento, você vai puxar essa pessoa. Você é o 60%. Por quê? Se nós ficarmos somente com pessoas mais simples, mais baixo, você nunca vai ter uma ambição de querer crescer. Nós temos que ter essa ambição, não é ganância. Ganância é negativo. Ambição para crescer. Então os palestrantes que estão nesses eventos são fantásticos. A gente sempre se espelha, fala assim, que é o quê? 60%. Alfredo Soares eu conheci num evento há muito tempo atrás, estava com uma dúvida, corri atrás dele, perguntei. Por quê? Porque eu gostava muito dele. E, né, voou, decolou. Então 60-30-10 é uma técnica aí que ajuda bastante. Isso não só nos negócios, na vida. Viagens, eu já tive a oportunidade de ir para a China para importar produtos para a gente ver, e é bom sempre pensarmos em viajar, né? Mas é viagem profissionais com a família, para visitar feiras, palestras, para educação. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio. E viagens não precisa ser só viagens caras. Para vir de São Paulo aqui, nós somos do interior, dá 1h30 aí, né? É uma viagem.
Então, dá pra gente pegar, eu não tenho dinheiro, vai de ônibus, dá pra fazer alguma viagem aí com baixo custo. Educação. É muito importante neste ponto a gente pensar em educação como conhecimento, desenvolvimento pessoal. Pode ser uma faculdade particular, uma faculdade pública, escolas técnicas, SESI, SENAI, cursos profissionalizantes, educação em livros, né? Que é aquela pergunta, qual o último livro que você leu? Qual era o tema? O mais importante é aplicar, que é o to do que eu falei, aplicar o que você aprendeu. Se não aplicou, não valeu. Principalmente nessa parte de educação. Aqui, era eu e meu filho, nós fomos fazer um intercâmbio este ano em Londres, ficamos lá 2 meses estudando inglês, que era um sonho meu, fazia 5 anos que eu estava planejando e aconteceu. Então, é aquela questão de curto, médio e longo prazo. E esse sonho tinha sido adiado já, não tem problema em adiar. Era para ter sido 2 anos atrás, não foi, o ano passado não foi, esse ano aconteceu. Primeiro dia do intercâmbio, aqui, fotos lá do intercâmbio, da escola, de outra escola, e foi muito bom. Metas, temos que ter um controle aí das metas da vida, e desta parte, que eu já vou voltar para o caso da Lug, desta parte, eu espero que durante essa apresentação vocês tenham anotado, pensado, né? Não deu para anotar, mas pensado em algumas ideias, coloquem em prática. Amanhã, benefícios do planejamento, ajuda a motivar nós, família, sabendo que iremos chegar. Quando você não planeja, você não sabe o que você deseja. Incentivo a aplicar essa estratégia da vida. Muito obrigado, esse é o QR Code aqui do YouTube. Eu vou entregar para vocês um material. A Michelle, minha esposa, ela vai passar aqui um material para vocês impresso. Em breve, lembra do curto, médio e longo prazo? Esse é o curto prazo, esse papel que nós entregamos para vocês. Médio prazo vai ser um e-book, que vai estar também no canal do YouTube. E longo prazo, até o final do ano, no comecinho do ano, um livro falando do planejamento estratégico da vida. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui.